Maria é para nós um exemplo de entrega, de se submeter à vontade de Deus para realizar o seu propósito. Nós precisamos olhar este exemplo, pois o que nós vemos diante da conversa dela com o anjo, que é pouca explicação e muitas incertezas. E nós nos vemos muitas vezes diante da mesma realidade. Mas precisamos aprender a confiar e a nos entregar e a submeter à vontade de Deus quando Ele nos chama para realizar alguma coisa. Lá em Lucas 1, 36 ao 38 diz assim: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho, isto é o anjo falando, o anjo Gabriel, na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou dela. Maria fez perguntas de como aconteceria aquilo, como ela poderia ser sem ter relação com qualquer homem. Ela estava noiva, prometida a José. Mas o que aconteceria? Qual seria o resultado dela se submeter, de engravidar pelo poder do Espírito Santo, sem qualquer tipo de relação? O que aconteceria com sua vida? Qual seria a consequência perante a lei se José a rejeitasse? Nós precisamos pensar sobre essas coisas, pois muitas vezes nós não estamos em situações diferentes do que Maria passou. Mas começamos a questionar, a perguntar e não a nos dispor, como Maria fez. Ela fez perguntas, sim. Foi respondido segundo o que ela perguntou? Não. Nós precisamos observar esses detalhes e entender que muitas vezes nós estamos diante das mesmas incertezas, de dúvidas semelhantes e que não temos as respostas. Mas o que precisamos fazer? Confiar. Nos entregar e nos submeter à vontade de Deus para que a sua vontade se cumpra, para que sejamos guardados segundo as promessas, para que a gente possa ser instrumento e expressão da vontade de Deus. Por isso, muitas vezes, não teremos as respostas que buscamos, mas o que importa não são as respostas. Não importam as incertezas daquilo que irá acontecer se nós nos submetermos. O que precisamos? Nos submetermos, porque Ele nos chama para vivermos a sua vontade. Viver o reino de Deus é isto. Nós aprendermos a confiar e a descansar em Deus, independente da situação. Pois se podemos ser o instrumento e a expressão da vontade de Deus no mundo, Ele irá cumprir as suas promessas. Nós precisamos compreender estas coisas. E não importa muitas vezes o que acontecerá conosco, as circunstâncias que estaremos envolvidos, mas sim se estamos ou não dentro da vontade de Deus, fazendo o seu querer e realizando o seu propósito para que nós possamos ser o instrumento, o meio dele realizar o seu querer, pois é por meio de nossas vidas, por meio da igreja, da família, do povo de Deus, é que Ele cumpre a sua vontade, é que Ele realiza o seu querer no mundo, é que a igreja cumpre o seu propósito. Por isso, o compromisso com o nosso Deus, ele é pessoal, mas a expressão desse compromisso se dá no coletivo, na vida de igreja, na maneira como nós andamos e como nós nos colocamos, como Maria, nas mãos de Deus para que a sua vontade se cumpra. Submeter à vontade do Pai é o que nós somos chamados para fazer. E assim, o Pai ser glorificado por meio do que nós fazemos. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos submeter ao nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.